Olá, meu nome é Júlia Merlin, eu sou tatuadora há pouco mais de 4 anos e atendo no meu ateliê aqui em São José do Rio Preto. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu sei e o que eu conheço sobre freehand para tatuadores. E aí, sua apresentação. Bom, o freehand nada mais é que a criação de uma arte para tatuagem, desenhando diretamente na pele do seu cliente. Então, ele é legal porque a gente consegue muita liberdade na criação, liberdade para a gente aproveitar todo o espaço do corpo do cliente, né, do membro onde a gente vai fazer o desenho. A gente consegue pensar melhor no movimento do corpo, nos volumes do membro, dá muito mais, você aproveita muito mais a sua criatividade, a gente tem muito mais liberdade e conexão entre cliente e tatuador. Não que o uso de decalque seja ruim, mas o legal do freehand é que a gente consegue aproveitar bem melhor os espaços do corpo, onde a gente vai criar a arte. A gente cria uma peça única para o cliente, a gente consegue expressar melhor a nossa criatividade, ter mais conexão com a pessoa com quem a gente está tatuando. E, enfim, é uma técnica muito massa. Espero que vocês curtam. A gente falou um pouquinho agora sobre o que é freehand, por que a gente utiliza, né, bem em breve. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que eu gosto de utilizar e o porquê que eu utilizo cada material. Eu uso, geralmente, as canetas para iniciar o freehand, como eu preciso de uma coisa um pouco mais pontual, mais detalhada, eu uso as canetas Bic, essas são as Bics Cristal. Elas são muito legais porque a ponta delas é um pouquinho mais grossa, então elas não entopem quando a gente usa elas na pele. O que é um fator bem importante. Eu já usei vários outros tipos de caneta com a ponta um pouco mais fina e eu sempre tinha problema, tinha que jogar fora, elas paravam de funcionar em determinado momento. Enfim. E depois que eu faço todo o desenho com as canetas Bic, eu venho com os marcadores permanentes. Eu uso as duas da Pilot, essas duas aqui, a famosa de escrever em CD. E elas são legais pra gente terminar o traço porque elas têm uma durabilidade um pouquinho maior na pele. Então a gente consegue fazer a nossa tatuagem com um pouco mais de tranquilidade. As canetas Bic, elas tendem a sair um pouco mais rápido durante o processo. E falando um pouquinho agora sobre biossegurança, um fato que é muito importante em relação ao material que a gente usa é que os materiais eles só podem ser usados em pele íntegra. Ou seja, você começou a tatuar, a partir daí você não pode mais usar a caneta, porque senão você vai causar uma contaminação cruzada aí entre outros clientes. E caso você precise usar esse material na pele não íntegra, tipo, perdi o decalque, faltou uma parte aqui de marcação, então você pode usar, mas você joga fora a caneta após o uso no seu lixo contaminante. A higienização das canetas é muito importante, tanto antes quanto após o uso delas. Então, as canetas Bic, por exemplo, eu limpo as canetas dessa forma, com papel toalha e álcool 70 borrifado. Limpo o corpo da caneta e a ponta também no álcool 70, para depois fazer o uso. É importante que a gente faça a limpeza delas antes e depois do uso, para que você consiga guardar elas em segurança, sem contaminações e etc. Para o freehand, a gente tem alguns pontos importantes a serem colocados. Você precisa saber desenhar, você precisa ter noção de proporção, de composição, perspectiva, para a gente conseguir criar uma cena legal e para você satisfazer o seu cliente, né? Não é uma técnica super fácil no começo, a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas ela traz muita credibilidade, né? Eu gosto muito da utilização dessa técnica, tipo, eu consigo, né, tipo, criar peças muito legais, são peças únicas para cada cliente. Então, vamos lá. Primeiramente, para o freehand, a gente precisa utilizar luvas para manusear a pele do cliente, né? E a limpeza do local também é essencial, né? Bom, agora que eu já estou de luvinhas, eu vou explicar mais ou menos como que funciona a minha marcação. Eu vou explicar um pouco sobre anatomia, na verdade. Então, o que eu tenho que pensar quando eu vou fazer um freehand? A gente tem que pensar nos volumes do membro onde a gente vai realizar o desenho. No caso, eu vou usar o braço da Tawane, nossa modelo. Então, eu tenho que pensar na musculatura desse braço e como que eu vou organizar.
A gente tem que pensar na anatomia da pessoa, porque nosso corpo muda, né? A Tawane pode resolver entrar na academia, ficar maromba, e se ela ficar muito forte, a tatuagem tem que caber no braço, tipo, sem que ela tenha muita distorção. Então, por exemplo, no braço, a gente tem alguns músculos importantes, né? A gente tem esse aqui, não sei se está focando. A gente tem o tríceps. E a gente tem o bíceps. Mais ou menos assim, tipo, falando bem por cima, só pra gente ter um pouco de noção de volumetria. Nossa musculatura do ombro, do bíceps e do tríceps, elas geralmente são áreas que elas têm mais volume. Então a gente tem que pensar na nossa tatuagem numa área que ela seja mais estável, para que não hajam muitas deformações. Então, a gente pode pensar num elemento, por exemplo, rostos, geralmente eu gosto de fazer abaixo da musculatura do ombro, porque aqui eu consigo ter uma área mais plana para eu conseguir realizar minha arte. Na hora da minha criação, eu posso usar essa musculatura a meu favor, para os volumes, e posso utilizar também o movimento do braço da Tawane a meu favor, né? Então, hoje a gente vai criar uma arara com flores, e eu vou mostrando todo esse processo para vocês, como que vai funcionar. Então, continuando aqui o processo, a gente tem que ter a noção de musculatura de todos os membros para que a gente consiga uns resultados satisfatórios quando a gente for realizar o nosso freehand. Vou começar agora o processo de criação, então vou apagar tudo isso aqui com álcool 70. Eu vou fazer a retirada desses pelinhos aqui do braço. Por que a gente raspa mesmo não tendo muitos pelinhos? A gente pode acabar estragando a nossa agulha com algum pelinho que fica para trás. O nosso desenho ele tende a sair mais também, porque o pelo ele é mais oleoso, então a caneta não gruda tanto na pele quanto deveria. Então é muito importante que a gente retire esses pelos. Lâmina descartável, por favor. Após a retirada dos pelos com a espuma, eu gosto de passar um pouquinho de álcool para a pele dar uma secadinha. E eu gosto também de raspar os pelos na direção deles para que a gente não tenha alguma inflamação, para não machucar tanto a pele. Certo. Agora a gente vai para a parte de criação, né? A gente falou um pouquinho sobre a anatomia, sobre os volumes, sobre os movimentos e como isso é importante a gente saber para a gente criar o nosso desenho. A gente separou algumas referências, né? Para o freehand é muito importante que a gente tenha uma vasta opção de referências e para a gente começar a montar a nossa arte. Então aqui, né, como eu havia dito, a gente vai criar uma arara com alguns lírios. Eu acho que é a composição que eu mais gosto de fazer, envolvendo floral e tudo mais. E eu vou começar a pensar no braço da Tal para a gente desenvolver essa arte da melhor forma. O que eu pensei inicialmente? Eu penso em colocar... Eu divido os espaços, né? Eu faço marcações básicas para saber onde eu vou colocar cada elemento. E agora é importante a gente saber a hierarquia das cores que a gente vai usar para desenvolver a nossa arte. Então, eu uso mais 3 canetas, né? As canetas iniciais aqui são essas daqui. E eu uso primeiro essa mais clarinha, alaranjada, depois eu uso a rosa e, se necessário, eu uso a roxinha, que ela é um pouco mais escura e tem uma cor mais forte, né? Então vamos lá. A arara na real ela tem que ficar com o rostinho pra cá. Tem algumas organizações que a gente tem que fazer quando a gente vai criar uma arte, né? Então, os rostos, todas as coisas que a gente faz, tipo, de que tenham
rosto, etc., a gente faz olhando sempre pra frente. Então, vamos lá. Penso no rosto da arara aqui. Não vou fazer muito pequeno, porque a gente tem todo o braço para aproveitar, né, essa meia manga aqui. O rosto pra frente e o corpinho da arara aqui pra trás. O que eu pensei aqui? Pensei em colocar um galho vindo daqui para ela ter um apoio, né? Não tá voando. E pensei em acrescentar os lírios. Um aqui, outro aqui, talvez uns botões. Pensei em folhagens também, um outro lírio aqui atrás. Algumas outras folhagens aqui. E nessa hora é muito importante que a gente pense na hierarquização dos nossos elementos, né? Então, o que é o nosso elemento principal? A arara. Então, ela tem que estar centralizada na parte mais visível aqui do braço da Tawane. As flores, elas já são elementos mais secundários, então elas aparecem, mas elas não têm tanto foco, então a gente pode deixá-las mais para o lado. E eu vou colocar algumas folhagens também que não são 100% interessantes, então tipo, a gente pode fazer com que elas não apareçam na parte principal da tatuagem. Então vamos lá, sempre de luva, galerinha. Vou começar a dar uma mexida agora, uma desenvolvida no meu desenho. Não precisa se preocupar com o tanto de linhas que vai ter e com o tanto de rabisco que a gente vai fazer, porque a gente tem que rabiscar mesmo e às vezes algum risco pode ser importante, tipo, para você acrescentar algum elemento que você nem imaginava ali. Então, libera a criatividade e tenha paciência, porque é um processo demorado, né? É um processo super artesanal, então a gente tem que ter essa paciência. As nossas ideias têm que estar alinhadas junto com o nosso cliente, né? Então a gente já decidiu as posições, qual referência vai ficar mais interessante, o que a tal gostou mais. Então a gente tem que estar bem alinhado e tem que ir explicando também para o cliente o que a gente está pensando em fazer. Aqui na dobra do braço da Tawane eu quero aproveitar para descer um pouquinho a asa da arara, para a gente conseguir brincar com o movimento do braço dela. E para fazer uma arte bem fluida e bem massa. Aqui a gente tem uma patinha. Outra patinha. Fazer os elementos em formas geométricas ajuda a gente a se organizar muito melhor quando a gente vai copiar um desenho, né? Copiar uma posição. Então, abusem do uso das formas. Bom, enquanto tá rolando o freehand, vou pontuar algumas coisinhas importantes aqui. E uma delas, a principal, assim, que eu acho que facilita muito o processo, é utilizar formas geométricas pra gente conseguir fazer nosso freehand. Então, você pegar os seus elementos, identificar as formas geométricas que ele tem, para você conseguir fazer o seu encaixe de forma mais simplificada, né? Conseguir dar um movimento, colocar os elementos que você quer na sua arte. E isso vai te facilitar muito, garanto. E isso vai te ajudar muito também em relação às proporções, né? Além do encaixe e da composição, você vai conseguir enxergar melhor a proporção, porque a proporção ela é muito importante e ela tem que estar corretíssima.
Outra coisa muito legal, assim, que é muito fundamental para mim, durante o freehand, assim, eu dar uma distanciada do membro onde eu tô desenhando para desviciar meu olhar daquele desenho. Então, eu consegui enxergar erros, vícios, né? Tipo, erro de proporção, erro de encaixe, ver se eu posso melhorar alguma coisa. E eu olhar também o local por inteiro para ver o que eu posso aproveitar de movimento do corpo. Igual no caso da tatuagem deste vídeo, eu utilizei o rabo da arara e coloquei ele um pouco mais para baixo, né, indo para a dobra do braço da modelo. Então, esse distanciamento que você vai ter é muito legal também para você conseguir enxergar melhor a sua arte no todo. Uma coisa assim que é fundamental, que é muito importante, inclusive na hora de você começar a pensar para fazer a execução da tatuagem, né? Você precisa fazer as leituras dos elementos que você vai utilizar. Tá, mas o que é leitura? A leitura é você identificar as formas, identificar a luz e sombra do elemento, as texturas que ele tem e como que você vai reproduzir. Esse estudo é primordial para você conseguir fazer uma boa execução, uma execução completa, com detalhes e com uma boa sincronia assim, entre os elementos. Uma parte importante do freehand é que a gente faça a criação com a pessoa em pé, para que a gente tenha noção do braço da pessoa numa posição mais normal, né? Vamos falar assim. Então aqui eu já tenho toda a programação do que eu planejei fazer, tá uma bagunça e essa bagunça ela é necessária. Então aqui eu vou posicionar 2 lírios, alguns botões, a arara, vai ter um galinho aqui no meio, onde a arara vai estar apoiada, vai ter outro lírio aqui atrás e vão ter alguns ramos subindo aqui a lateral de trás, para a gente aproveitar o espaço da melhor forma, né? Eu gosto de fazer projetos mais fechados, com bastante elementos, bastante texturas, e é isso. Agora a gente chegou na parte da aplicação. Eu deixei alguns minutos para o freehand secar, né? Não é bom a gente, assim como o decalque, não é bom a gente fazer a tatuagem logo depois que a gente termina o freehand. E tem alguns passos importantes que vale ressaltar, né?
Alguns passos bem parecidos com a aplicação com o decalque, que é, no caso, a gente começar sempre de baixo para cima e sempre tipo da sua mão dominante para o outro lado. Então, no meu caso, eu sou destra, eu vou começar sempre da direita para a esquerda e de baixo para cima. Tem duas formas da gente fazer com que a aplicação seja interessante para o freehand e não sumir, né? Ou você começa traçando com uma tinta diluída e você faz todos os traços base, sem muita preocupação com volumes ou contraste de traços, ou você já vai começando traçando do jeito que você precisa, só que isso pode ser um pouco mais dificultoso porque você acaba apagando algum detalhe e tal, que pode aí te prejudicar, caso você não tenha muito domínio sobre o freehand. Só para contextualizar os materiais que eu vou utilizar aqui, eu vou usar uma agulha 7RL, uma agulha 3RL para detalhes menores, eu vou usar uma bucha de 7 e uma Magnum 13 para fazer esse trabalho todo. Eu uso cartuchos da Electric Ink, uso os materiais da Electric Ink, então vai dar para vocês terem uma noção de como eu vou organizar aqui com os materiais. Então eu vou começar aqui com uma 7RL. Eu gosto de usar bastante vaselina numa área até maior do que da onde eu vou começar a traçar, porque se vocês virem, né, não sei se vai dar para ver no vídeo, onde eu passei vaselina já sumiu um pouquinho do freehand. Então, eu gosto de limpar também, né, usando batidinhas ao invés de esfregar o papel, que isso me ajuda a ter mais durabilidade durante o processo. Eu vou começar com preto puro, porque eu vou traçando já direto, sem ter que voltar. E vamos lá. Licença, amiga. Bom, enquanto vai rolando aí o processo da execução da tatuagem, eu vou pontuar algumas coisinhas que vão ser importantes neste meio do caminho. Bom, amigos, freehand feitinho, agora a gente está no processo de execução da tatuagem, né? Esse é o processo mais tenso e assim como eu falei para vocês, a gente tem que ficar muito esperto na hora da execução para a gente acabar não perdendo o decalque, né? A gente acabar não se atrapalhando nessa parte. Então, assim, o que vocês têm que saber é que o freehand ele é um trabalho muito delicado, que requer muita paciência, muita dedicação ali, muita atenção, para que você tenha um trabalho bem feito, um trabalho bem executado, sem passar nervoso, sem passar raiva. If
uma dica aqui importante sobre o freehand, que eu não sei se eu pontuei, mas a gente pontuou agora. Então quem pular essa parte vai perder essa dica de ouro aí. É que quando eu faço o freehand todo na caneta Bic, que é meu primeiro passo, como eu disse mais pro comecinho do vídeo, eu uso as canetas Bic primeiro e depois eu finalizo o freehand com a caneta permanente, né? Que no caso eu uso as da Pilot. E a gente não está sendo patrocinado, eu tô passando diquinha de coração mesmo. Enfim, quando você tem todo o processo ali com a caneta, vai estar uma bagunça de linhas. O que você pode fazer? Delicadamente, com o seu papel ali e um pouquinho da solução que você usa para limpar a tatuagem, né, o sabãozinho ali, você dá uma limpadinha bem superficial nos tracinhos das canetas, né, para que você consiga colocar o traço da caneta permanente e ter uma leitura um pouco melhor sobre o que está acontecendo ali. Porque se você deixar muitas canetas no local ali, na pele, pode ser que a caneta de finalização não fique tão nítida, não fique tão grudada ali, né? Ela pode sair com mais facilidade. Isso é uma dica importante. Uma coisa que é muito importante é o treino, sabe? O freehand, como ele é uma técnica bem delicada, você precisa fazer muitas vezes, você precisa se dedicar, precisa estudar, para que você consiga ter resultados legais futuramente, sabe? E acredita no seu processo, acredita no seu tempo, faz com paciência, entenda onde você tá, onde você quer chegar e tudo mais. Uma coisa que eu tenho muito pra mim, assim, e que eu sempre tento lembrar e fazer e passar para as pessoas com quem eu convivo, né, dos tatuadores com quem eu convivo, é tipo assim, estuda as referências que você gosta, pega os artistas que você admira, os estilos que você gosta e consuma esse tipo de arte, sabe? Estuda mesmo, para analisar o que tal artista fez, como que ele usou a luz, como ele usou a sombra, como ele texturizou. Estuda esses padrões, assim, padrões que as pessoas usam, para que você consiga cada vez mais deixar sua arte impecável e bonita. Essa dica é muito importante. Tenha o máximo de referências que você puder para agregar na sua arte. E além de estudar texturas de artistas, é muito legal que você crie e desenvolva suas próprias estruturas, as suas próprias texturas e estilos de traço para que a sua arte fique cada vez mais com a sua identidade visual. E agora, então, fica aí o processo da execução da tatuagem e temos mais assuntinhos ali no final do vídeo. Um beijo!
fantasies of you and me. Listen up, I gotta tell you, there is something you should know. I have never really liked you at all. I cannot hide it anymore. I've been thinking about the future, trying to forget about the past. So many ways that I could change for the better. Don't even know where to begin. If I allow myself to dream, will it be as good as it seems? Pull me out of this place in the middle, in the middle. Nothing more to embrace in the middle, in the middle. If I try to climb up the wall, everyone can see when I fall. Take me up into the mountains, send me off into the wild. Misery is still a path I would choose if the alternatives are worse. I guess it's time to find a friend, one who will stick by to the end. Going out of my mind in the middle, in the middle. Wasting all of my time in the middle, in the middle. I take a bite and spit it out, unaware of what it's about. I'm not that good at faking it. I feel somehow I've broken it. I don't believe I'm part of it. In the If I try to climb up the wall, everyone can see when I fall. Nothing really matters at all. Pull me out of this place in the middle, in the middle. Nothing more to embrace in the middle, in the middle. Caroline, I think about you all the time, like you're a friend of mine. Screen lights up when you come online. You ain't looking for a savior. Yeah, you know what you feel.
a good look, 'cause soon I'll be gone. Yeah, take a picture, baby, if you wanna last long. All time good high, don't ask me why. Yeah, when I get up, the lights come on, so take a good look, oh, 'cause soon I'll be gone. Yeah, take a picture, baby, if you wanna last long. All time good high, feels good, my.
for more. It's the storm inside that's breaking my heart each moment while it keeps it going. It's been driving my life into both joy and sorrow, and there's still a long way to go. It's the storm inside, oh, that's breaking my heart each moment while it keeps it going. It's been driving my life into both joy and sorrow, and there's still a long way to go. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Got my heart upon my sleeve, can I hide the way I feel when you're next to me, girl? Got the kick in every move and I fought it's like a fool for you, for you. Wish I knew just what it was, but why should I make a fuss? Just stay next to me, girl, next to me, girl. Something special, don't know why, something special that I like about you, about you. There's a mystery entwined, something bigger to define about you, about you. Am I the only one to see? Got me down on my knees, taken by your gravity. And I just know you got that something, something special about you. Got me under lock and key, but I don't wanna be free when I'm next to you. You're like honey to a bee, I go crazy for the sweet when I'm next to you, girl. Got the kick in every move and I fought it's like a fool for you, for you. It might seem that I'm dumb, but it's you that's got me stunned. Stay next to me, girl, next to me, girl. Something special, don't know why, something special that I like about you, about you. There's a mystery entwined, something bigger to define about you, about you.
It's like I've been waiting around for you. Why did you take so long to come to me? Maybe you were waiting round for me too. So I feel you're some kind of wonderful, some kind of magical woman. My love's for real. I need to show you right now. Take a look at me now. I can't explain for the life of me what you did to me when I met you last summer. You set me free, you believed in me. Now you're here with me and we're walking on cloud nine. I'm wide awake and the step that I take is to celebrate what my heart has discovered. You set me free, you believed in me. Now you're here with me and we're walking on cloud nine. I can't explain for the life of me what you did to me when I met you last summer. You set me free, you believed in me. Now you're here with me and we're walking on cloud nine. I'm wide awake and the step that I take is to celebrate what my heart has discovered. You set me free, you believed in me. Now you're here with me and we're walking on cloud nine. Esse projeto está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc e eu agradeço muito à Secretaria de Cultura por essa oportunidade, por dar oportunidade a todos os artistas aqui de Rio Preto. E agora fiquem aí, então, com o trabalho sendo finalizado. E já aproveita para me seguir lá nas redes sociais. Minha arroba no Instagram é juliamerlin.tatu. Vou deixar na descrição desse vídeo. E eu me coloco também à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem e etc. Pode me procurar nas redes sociais. Um beijo!